A paz de Cristo, queridos, para a minha e para a sua vida, para você que nos assiste pela TV aberta, onde quer que você esteja, quieta o seu coração. O Senhor, Ele quer, assim como você trouxe a tua adoração, Ele quer falar contigo, quer falar o meu ao teu coração. E para isso, eu queria já que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos conversar um pouquinho sobre a graça do Senhor, sobre o Deus de toda graça. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, e depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Dá para dar um glória aí? Glória. Curve sua cabeça. Pai, eu quero declarar, Senhor, a minha total incapacidade diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do Teu senhorio, Pai. Eu te pedi que Teu Espírito fale através da minha boca, da minha mente, Senhor. Faça aquilo que Te apraz, que eu diminua e Tu cresça, e que Ele tome este lugar, assim como louvamos, Espírito sobre a carne. Que Tu fale, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa palavra é uma palavra que marca os nossos corações, porque essa palavra fala do Deus de toda a graça. Graça. Vamos falar de graça. Quando a gente fala de graça, é um negócio assim maravilhoso, né? Mas temos responsabilidade. Eu ouvi uma frase que diz assim: a graça é de graça, mas ela não é barata. Não sei se você já ouviu isso, né? É interessante. Mas a gente precisa entender o que é a graça. Mas eu tenho, amados, a convicção de que as escrituras sagradas, de Gênesis até Apocalipse, ela fala dessa graça, da maravilhosa graça do Senhor. Ela nos arremete, né, à salvação, que é uma obra fundamentada nessa graça. Vocês vão ouvir falar de graça e vão ter que suportar, abrir o coração e deixar essa graça transbordar, porque é assim que Ele quer que ela transborde, porque foi assim que aconteceu comigo e com você, para que a gente fosse alcançado. O Deus de toda graça, o amor que Ele tem, que Ele destilou, que Ele criou, né, que é incondicional, se derramou tanto que não teve como Ele se conter, e Ele escolheu a mim e a você como o melhor da sua criação, para derramar essa graça. Mas Ele quer que superabunde. E eu tenho um resumo muito interessante aqui, para que a gente entenda que a graça do Senhor, ela está, sim, do início ao fim das Escrituras Sagradas. Em Gênesis, Gênesis é a graça criadora de todas as coisas. Em Êxodo, é a graça da libertação do povo de Deus do cativeiro. Levítico e Números, a graça que cria regras e procedimentos para o povo viver melhor. Deuteronômio, a graça para indicar o caminho da bênção e da vida. Josué, a graça para vencer inimigos intransponíveis. Ruth, a graça para ajudar duas mulheres desamparadas. Juízes, a graça para libertar o povo do opressor. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. A graça de usar coisas e situações inusitadas para trazer vitória. Por exemplo, um garoto que derrota um gigante, machado que flutua, urubu que alimenta profeta, jumento falando com profeta, leprosos que assustam um exército, e por aí vai.
Você que já contemplou e já leu a Bíblia, você vai ver essas coisas e muito mais. Esdras, a graça para restaurar o povo e o templo. Neemias, graça para trazer esperança onde não tem. Esther, graça para livrar o povo de um genocídio. Jó, graça para devolver em dobro tudo aquilo que o diabo toma. Salmos, graça para formar, graça em forma de poesia para dizer que Deus está ao meu e ao seu lado. Provérbios, graça que se manifesta através de sabedoria e conselho. Cantares, graça que produz intimidade. Eclesiastes nos mostra que a graça que age no tempo certo em nossas vidas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a expressão máxima da graça, o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, graça que produz autoridade. As epístolas, Paulo, João, Pedro, Timóteo, Tiago, Hebreus, Tito e Judas, graça para aprender, crescer, fortalecer, amadurecer, encorajar e graça para aumentar em graça. Glória. Apocalipse, a completude da graça. Você podia ter dito assim: louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Apocalipse 11:7 nos diz assim: e declaravam, eu e você, quando estivermos na presença dele, já cheio da sua graça, quando ele nos receber, será declarado assim: graças te damos. Então, concluído o testemunho que deve dar. Não é esse versículo, é esse aqui. E declaravam, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, mas nós precisamos entender o que é graça. Graça, favor imerecido, todos nós sabemos, né? No grego, charis tem um significado de amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Ou seja, você pode operar uma graça. Você pode operar uma graça. Sem conhecer a Deus, você pode operar uma graça. Mas a graça, essa graça que tem sentido, essa graça que vem do Senhor, ela tem propósitos. Ela nos arremete a maravilhas, a coisas que você ainda não entendeu, a coisas que você ainda não recebeu, a coisas que ainda não desceu ao seu coração, que você não viu e o seu ouvido ainda não ouviu. Ela vai nos arremeter a isso, a maravilhosa graça do Senhor. Mas olha, o que Paulo nos fala? As cartas de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, 9, nós vamos ver Paulo escrevendo daquilo que ele experimentou, daquilo que ele viveu. E nós precisamos entender que a graça, ela nos é suficiente, pois foi isso que Jesus falou. Diz assim a palavra dele, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fraqueza gera graça, gera poder. Só com o Senhor, só a graça, só a maravilhosa graça do Senhor é que pode transformar e fazer essas coisas na minha e na sua vida. Entenda isso, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando, veja o que o Senhor quer falar para você, quer tocar no seu coração. Essa palavra, ela fala que a graça é suficiente para nós, mas o que a suficiência da graça
pode fazer por mim e por você. Já que Paulo está declarando aqui que o Senhor falou isso para ele, e ele realmente falou, demonstrou tudo isso, tanto que escreveu tantas coisas, e que nesse momento fomos alvo disso, fomos alvo desse amor, somos e seremos alvo dessa graça até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era um bom momento para a gente glorificar, né? E dizer assim: Senhor, que bom, enche-nos da Tua graça. Então, qual é a suficiência que a graça pode trazer para a nossa vida? Por exemplo, a suficiência da graça em mim e você, para fazer você ser. Você tem um entendimento daquilo que você é, dos seus propósitos e do sentido da sua vida aqui, nesse plano, na terra. Sim, olhe para você, lembre do que você era antes de entender, de conhecer o Senhor, e essa graça, o Espírito Santo, através dessa graça, operar na minha e na sua vida. Então essa é a suficiência do Senhor de fazer você ser quem você é. Você está em trabalho, está em construção? Não, você está em restauração, porque Ele já te criou. Ele criou você, Ele olha para você do jeito que Ele te criou. Ou você acha que Ele não sabia que você estaria na frente desse televisor, você estaria sentado aqui, ouvindo essa palavra, recebendo graça, para crescer em graça, pelo que você é. A questão é, a resposta é: o que eu vou fazer com essa graça que está derramada sobre a minha vida? Você já pensou nisso? O que você está fazendo da graça que o Senhor tem derramado na sua vida? Quando a gente fala de graça, nos arremete a Jesus. E quando a gente vê a vida de Jesus, quando a gente lê sobre Jesus, quando a gente sente que Jesus quer nos usar, a gente precisa se constranger, porque é o amor dele que fez com que o Senhor estivesse na minha e na sua vida. Não sendo o suficiente, Ele não nos deixou só, para que a gente possa entender o sentido e a direção e o que a gente precisa fazer. Paulo diz assim, que a altura, o comprimento, a largura e a profundidade está nele, a completude de tudo isso. Então é isso que Ele quer, querido, através da sua maravilhosa graça, que você entenda tudo isso, que a gente precisa entender, que foi pago um preço, e esse preço foi a graça que está na minha e na sua vida. Entenda isso. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, se a mídia puder colocar. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Senão nós vamos aqui mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas botijas, vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta, e sobre ti teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si,
e por seus filhos, eles lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há vasilhas nenhuma, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e disse, o homem de Deus lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu a teus filhos vivei do resto. Por que eu estou lendo esse texto? Porque a graça é suficiente para agir em momentos, para suprir em momentos de extremas necessidades. O Senhor, Ele usa o que você tem para lhe suprir daquilo que você não tem, para fazer, para te livrar de situações que não tem como você pensar e dizer assim: não tenho como resolver. Mas o Senhor diz assim: o que tu tens? O que tu és? Olha para ti, olhe para você agora. O que o Senhor está dizendo? Que extrema dificuldade que para você é intransponível. Ele está dizendo para você: o que você é? O que você tem para resolver? Me apresenta. Ele diz que quando você o honra no pouco, no muito, Ele lhe coloca. Não é isso? Mas em extremas necessidades, os dois filhos dessa viúva iam ser vendidos como escravos. A família, a geração não se perpetuaria mais, não teria mais como prosseguir. Mas o Senhor, através da sua maravilhosa graça, atua nessas situações justamente para dizer que há jeito sim. Olhe para mim, olhe para Ele. Assim como o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, criou os céus e a terra. Então, queridos, não há situação de extrema necessidade que a graça do Senhor não acalme o seu coração e que Ele não venha lhe suprir, para que você o adore, para que você siga as suas pisaduras. 1 Reis 17, de 1 a 7. Vamos aqui de novo, vamos por aqui. 1 Reis 17, de 1 a 7, diz assim: então Elias, vamos pegar do 2, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois foi e fez a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A pergunta: a graça é suficiente para prover em situações de calamidade? A graça do Senhor, ela nos supre nas situações de calamidade. A palavra nos diz que não choveu 3 anos durante esse período, porque foi a palavra do profeta, e Deus o sustentou nesses 3 anos, através de corvos, através de um ribeiro, e depois mais na frente, ele é levado a uma viúva, que também estava para morrer, e o sustentou.
Querido, essa é a maravilhosa graça do Senhor, que pela pandemia, que na pandemia sustentou você, guardou você, quando não tinha mais como fazer. Só a maravilhosa graça do Senhor é que faz isso, queridos. Não tem jeito, nós não temos como reunir mais, e agora o que fazemos? O que vamos fazer? A igreja, com a direção do Senhor, pela graça do Senhor, atendeu a todos os membros. Não foi isso que aconteceu? Nós tivemos os nossos médicos, membros dessa igreja, apoiando a todos os membros, a ação social, apoiando de todas as formas, no momento de dificuldade. Só a graça, queridos, só a graça do Senhor. Não há outro motivo, não há outra prova de amor maior do Senhor do que sustentar o seu povo no momento de calamidade. A graça do Senhor, ela nos basta. Paulo tinha razão. O Senhor, quando ele ouviu essa palavra, ele simplesmente olhou para si e disse: vou me gloriar naquilo que sou mais fraco. No que você é mais fraco? Onde está a sua fraqueza? Apresente ao Senhor a sua fraqueza, para que o seu poder possa ser derramado sobre a sua vida, para que a maravilhosa graça do Senhor, ela te mostre o que você pode fazer nos momentos difíceis, em momentos quando você, não sei como você chegou aqui cambaleando, mas eu profetizo na sua vida, você que está nos assistindo, que esta graça, ela vai te transformar, porque o Senhor, a palavra dele não volta vazia, e só ele pode fazer todas essas coisas. Creia, querido, creia, mas entenda que a graça de Deus, ela é suficiente para não ter compromisso com a lógica humana. Aqui nós tivemos há uns domingos atrás um culto de testemunho, e nós vimos a operação e o agir dessa graça, da ação do Espírito Santo através da maravilhosa graça do Senhor. Nós ouvimos muitos testemunhos, e eu estou vendo testemunhos aqui que não foram colocados. Estou vendo vários testemunhos aqui. Eu estou vendo várias pessoas que, se pulasse e viesse para cá, para este momento, ia falar dessa maravilhosa graça, ia levantar sua mão e dizer: graças eu te dou, Senhor, porque tu preservaste a minha vida, e eu sei que tu tens propósito, tu tens um plano na minha vida, e eu quero que essa graça opere e eu possa dar resposta a esse plano. E eu sei que muitas coisas eu vou poder realizar, porque a tua graça opera na minha vida. É isso que o Senhor quer fazer, queridos. É isso que o Senhor colocou no meu coração para falar para você, nesse momento, que a graça dele está operando na sua vida. Que resposta você está dando para ela? Que resposta? A graça de Deus se manifesta de maneiras surpreendentes, e coisas maravilhosas, diferentes acontecem. Atos 16, 26. Vamos acompanhar aqui. A mídia pode. Atos 16 diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De repente você é liberto de cativeiro, de prisões e grilhões. Quantos agora, sob esta palavra, está sendo liberto neste momento? Você que está nos vendo neste momento, receba essa palavra e seja liberto do seu cativeiro. Você que disse que não tem como parar de fumar, não tem como parar de beber, receba essa palavra e seja livre, em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque a maravilhosa graça dele, ela faz isso, queridos. Ela transforma, ela faz isso. Creia, creia. Tem mais ainda, tem muito mais. Atos 2:2. Vamos lá. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem eram esses? Eram os discípulos. Quem eram esses? Eram os fiéis. Quem são esses? Os santos que estão reunidos. Então a graça, ela se manifesta para te batizar com o batismo do Espírito Santo e com fogo. Receba, querido. Você que estava clamando, você que estava pedindo, clame ao Senhor. Ele quer te batizar com fogo. Ele quer te batizar com fogo. Ele quer que o seu coração queime pela sua palavra, queime por buscá-lo, por estar na sua presença. Você foi movido por essa maravilhosa graça para estar aqui agora, aqui no templo, sentado aí na frente desse televisor. O Senhor está dizendo que Ele te ama e que Ele quer continuar transformando a sua vida. Deixa essa maravilhosa graça dEle te transformar. Receba. Atos 16, 33. Tem mais, querido, tem mais. Essa é a maravilhosa graça do Senhor. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Quem era esse? Essa é a história do carcereiro. E a graça de Deus se manifesta não nos faz retroceder, nos leva ao triunfo. Paulo estava preso, e quando ele louva, quando ele está louvando, as cadeias se rompem. É o que nós lemos há pouco. Eles são libertos, mas eles não fogem, porque havia um propósito. Sempre tem um triunfo, queridos. Eles ficaram, e o que é que aconteceu? Uma família se rendeu aos pés do Senhor, porque ele viu que o Senhor transforma. Ele viu que eles poderiam fugir, mas não fugiram. Por quê? Porque eles sabiam que aquela vida, se eles fogem, aquelas vidas iam ser ceifadas. Eles ficaram, porque Deus ainda ia triunfar mais ainda. O que é que aconteceu? Transformou a vida do carcereiro. O carcereiro leva, cuida das suas feridas, e Paulo lá fala da sua maravilhosa graça, da maravilhosa graça do Senhor sobre a sua vida. O que é que acontece? Eles se dobram ao Senhor e recebem o batismo. Ele e a sua casa são salvos. Sobre a palavra de Paulo, quando ele diz: o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E essa palavra se cumpre quando eles levam Paulo e Barnabé, para sua casa. A palavra de Paulo se cumpre na vida daquela família. Queridos, essa é a manifestação da graça na minha e na sua vida. Eu sei que tudo que eu estou falando, para os que estão aqui, da igreja que eu estou vendo aqui, já senti um pouquinho dessa graça, não é verdade? Já. Mas, querido, ela quer operar. A graça, ela tem que superabundar na minha e na sua vida. Não é só prodígios e maravilhas, não, queridos. Tem muito mais. O melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. Deixa a graça superabundar, deixa Deus falar, como Ele está falando agora individualmente com você. Não eu estou falando, mas Ele aí falando com você individualmente agora. Ele traz à sua mente algumas coisas que você dizia que não tinha mais jeito. Então Ele traz à sua mente palavras que te dão esperança, e Ele está transformando agora. Qual é o seu problema? Qual é a sua extrema dificuldade? O que é que você não consegue transpor? Diga para Ele. Fale para Ele na sua mente. O Espírito Santo está falando com você. Ele está dizendo para você que Ele quer operar. Ele está dizendo para você que se você deixar, Ele opera. Porque quando você não suporta mais, Ele vai e fala ao Pai em gemidos inexprimíveis, e a graça dEle se manifesta. É assim que Ele faz, querido. Ele não faz diferente. Ele não vai fazer diferente do que Ele já está operando. Porque Ele te quer com Ele. Ele quer você com Ele. Não esqueça disso. E Ele vem. Ele vem. Olhe para Ele. Não deixe o sono da indolência te incomodar. Não deixe. Deixe o seu coração aberto e receba a palavra do Senhor. Provérbios 4:18. Diz assim a palavra do Senhor: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
A graça do Senhor, ela se manifesta na minha e na sua vida de forma crescente e promissora. É isso que essa palavra está dizendo. Você acha que está difícil? Se posicione. Algum problema? Se reposicione. Porque é como a luz da aurora, querido. Vai ficando cada vez mais claro quando você se entrega ao Senhor. Quando você busca o Senhor, cada vez mais o Senhor, Ele vai se mostrando para você, e Ele vai dando as estratégias, e você vai saindo, e você vai fugindo, ou você vai enfrentando, ou você vai passando por cima das situações, cumprindo tudo aquilo que está no seu plano maravilhoso, na minha e na sua vida. É assim que Ele opera, querido. Ele não opera diferente. Essa é a maravilhosa graça do Senhor. Agora, queridos, temos uma outra situação. Nós temos escutado e ouvido graças que podem nos fazer olhar para a direita ou para a esquerda. Precisamos tomar cuidado. Temos ouvido graça por aí que não é graça, mas aos nossos olhos parece graça. Eu selecionei duas aqui: a graça legalista e a graça sem graça. 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, é a graça legalista, aquela que a mulher fala do cabelo da mulher, fala da mulher que se arruma, fala do homem, as legalidades que são postas pelo homem. Querido, você é livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz para a gente se vestir, se portar com decência. Se você faz isso, se você é uma mulher bonita, se você é um homem bonito, se você se veste de paletó, sem paletó, mas você se veste com decência, e você sabe que isso é para glorificar o nome dele, se é assim, queridos, isso não é graça, isso é uma graça legalista. Rejeite isso. Essa igreja tem dessas coisas, porque ela trabalha de forma exuberante, e nós não temos nenhum problema quanto a atuar de forma exuberante, porque a palavra de Deus em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Experimentar é ter atitude, experimentar é participar, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, por que você não ousa? Por que eu tenho que ficar de uma forma? Porque o irmão me disse isso, o pastor me falou isso, o sacerdote me disse isso. Queridos, muito cuidado com a graça legalista, porque isso não é graça. Quem guia os seus passos e a sua vida e o seu coração é o Espírito Santo do Senhor, e a maravilhosa graça dele vai se manifestar na minha e na sua vida. Então deixe isso de lado. Colossenses 2:18 diz assim a palavra do Senhor: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Esse se fazer árbitro, só se você estiver na carne. Se você estiver na carne, você é refém
dessa graça sem graça. Porque não há graça nisso. Não há graça. Você quer ver? Não permita que ensinos humanos de pessoas que aproveitam a graça e a transformam numa graça sem graça para revelar a seu bel prazer, a usar dons que o Senhor nos dá para serem utilizados de forma com que desvie você da maravilhosa graça do Senhor. Tome cuidado com campanhas, tome cuidado com essas revelações, com coisas de homem. Não olhe para homem, não foque em homem. O homem é falho, e além dele ser falho, ele quer fazer para o seu bel prazer. Precisa que se opere a maravilhosa graça do Senhor, precisa se converter, precisa retornar ao caminho que o Senhor colocou. Sim, porque eu estou falando para a igreja, porque isso acontece na igreja. Esta é a graça sem graça. Não tem graça nenhuma nisso, queridos. A graça leviana, a que distorce e quer anular a santificação e que estimula o pecado, que não tem nada a ver com graça. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. Tem vários versículos que combatem a graça leviana. 1 Tessalonicenses 4,6, vamos usar só 2. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vocês já ouviram falar que pode tudo, que existem locais e que não tem problema, que eu não lhe exorto porque você tem um cargo, porque você dizima, porque você é importante na igreja? Que graça é essa? Isso é uma graça leviana, queridos, que não tem nada da graça do Senhor. Isso é foco, isso é coisa de homem. Esteja alerta, vigiai. Mas sabe o que vai acontecer? O que está escrito em Mateus, nós temos aqui outros versículos, mas eu quero ler Mateus 7,21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o combate, é isso que vai acontecer com aqueles que professam essa graça leviana, que deixam com que sejam os seus corações enfatuados, se inflam nessa direção. Esse é o caminho, esse é o caminho a ser trilhado, esse é o fim que está reservado. Mas Senhor, eu operei, nós ouvimos isso na EBD passada, mas Senhor, em Teu nome eu fiz tantas coisas, Senhor, eu operei milagres em Teu nome, tantos aceitaram Jesus em Teu nome. Ele vai dizer: afasta-te de mim, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Que tristeza. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre isso, porque Ele vem, e Ele vem buscar aquele que faz a vontade do Pai. Essa é a igreja que Ele vem buscar. Não estou falando da Primeiro Amor, queridos, mas eu sei que a igreja Primeiro Amor, eu creio que ela está no meio dessa igreja. Eu creio. Nós temos visto tantas coisas, e ela só opera, essas coisas só acontecem porque há unidade. Porque há unidade. Então não deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Não deixe o Senhor operar, deixe Ele fazer. O objetivo principal da graça de Deus é salvar a mim e a você. Eu disse assim: agora era a hora de dar aquele glória assim: louvado seja o teu nome, porque eu estou na tua presença.
A graça de Deus, o motivo da graça de Deus é salvar a mim e a você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E para quem é essa graça, queridos? Para quem é essa graça, a maravilhosa graça de Deus, a graça que restaura, a graça que liberta, a graça que perdoa os pecados? Para quem é essa graça? Tito 2:11, diz assim a palavra do Senhor, em Tito capítulo 2, versículo 11, vou aqui, vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É para todos? É para todos? É para todos? Para todos que querem, né? Para todos que querem a graça do Senhor, não é isso? É para todos? Mas vamos ver, tem mais coisas. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22, vou aqui. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. É para todos? Sim, para todos que creem. Que aqueles que creem no seu nome, no nome que está acima de todo o nome, todo joelho vai se dobrar. Tem mais, querido, para quem é a graça de Deus. João 3:16, 18, nós conhecemos sim, mas vamos ler juntos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer operar essa maravilhosa graça. Você vai sair daqui, se você não tinha certeza da sua salvação, como hoje pela manhã, alguns ficaram inquietos, na verdade. Então, tenha convicção que você cumpre a palavra, que você está diante dos pés do Senhor, que você está diante dEle, e que Ele vai te levar para o céu. Sim, Ele vem te buscar, Ele vem nos buscar. O que é que diz João, capítulo 3, versículos 16 a 18? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso, dê um glória assim, rasgue o seu coração, porque o Senhor, Ele habita no meu e no seu coração, e Ele quer te levar para o céu. Você quer ir para o céu com o Senhor? Então, para quem é essa graça? Vamos lá, Hebreus 5:9. Aquece o seu coração, queridos. Eu não quero te animar, não. Eu não estou aqui como animador. Eu estou aqui falando as verdades absolutas da palavra, que é gerada nessa graça maravilhosa dele, porque ele se fez carne, andou no nosso meio, e Ele está à destra do Pai, à direita do Pai, se alegrando agora, dizendo: Pai, olha lá, eles estão alegres. Essa graça vai operar nas suas vidas. Deixe com que ela opere, Pai. Transforma-os. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Você obedece ao Senhor? Você tem cumprido os seus mandamentos? Você tem obedecido aquilo que Ele tem falado para você, através do seu Santo Espírito? Você tem feito isso? Então se alegre, porque quando Ele vier, você vai estar com Ele nos ares. Se alegre, queridos. Foi isso que ouvimos hoje pela manhã, foi isso que aprendemos hoje pela manhã, não foi isso? Vamos lá, e temos mais. Hebreus 3:14 diz assim: porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quando você abriu o seu coração, Ele segurou, Ele te fortaleceu. Não foi isso que disse no início a palavra? Ele te fortaleceu, Ele te fortificou, Ele te fundamentou, e você vai resistir até o fim.
e você vai receber a coroa. Você vai dizer como Paulo, né? Findei a carreira, guardei a fé, agora eu vou buscar e vou receber a coroa que me dará o justo juiz. Não é isso? Meu coração está alegre, queridos. Ele me encheu com essa palavra para encher o seu coração de alegria. Você ouviu hoje, ouvimos hoje sobre o arrebatamento, queridos. Isso vai acontecer. Isso não é uma historinha. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, queridos. Louve o nome do Senhor. Agradeça a Ele. Tem mais para quem é esta graça. 1 Pedro 3, 16, 18, diz assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Receba essa palavra é de salvação, é de renovação, é de dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, faça como fez o profeta Elias, você é profeta aqui nessa terra, profetize sobre a sua vida, trilhe, marche nessa terra. É o reino do Senhor que você tem que mostrar. O nível de Cristo já está em você. Você tem o nível de Cristo. Você que nos assiste, se você não tem, abra o seu coração, deixa o Senhor falar. Ele quer te transformar. Para quem é essa graça? Lucas 21, 34 diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos vós mesmo, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. O Senhor está falando com alguém que está nos assistindo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que o Senhor está falando para você. Você sabe. Para quem é essa graça? Para a gente encerrar, Romanos 10, de 8 a 10. Essa é uma das palavras, queridos, que mais fervem no meu coração. Esse é um dos versículos que mais ferve no meu coração desde quando eu abri o meu coração para o Senhor. Porque quando eu recebi essa palavra, eu não larguei mais, eu segurei tanto, que o Senhor disse: tu vais utilizá-la, eu te dou essa permissão. E o Senhor tem feito tantas coisas, queridos. Eu tenho visto tantas coisas, eu tenho falado tantas coisas. E essa palavra, você que chegou aqui hoje, que está nos visitando, você que chegou pela primeira vez, você que está nos vendo pela primeira vez, entenda de uma vez, que essa palavra é para você, nesse momento, que a gente vai encerrar, porque a maravilhosa graça, ela já operou na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está nos assistindo, olhe para mim agora, abra o seu coração. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você concordou com essa palavra? É com você que eu estou falando, que está nos assistindo. Você concordou com essa palavra? Essa palavra é uma oração.
Essa palavra é uma oração de resgate. Essa palavra foi posta hoje especificamente para você. Porque o seu coração neste momento, depois de ouvir da maravilhosa graça de Deus, do Deus de toda a graça, porque só existe um Deus que opera todas essas coisas, aquele que morreu por mim e por você, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele diz para você que essa palavra já está no seu coração. Você só precisa fazer com que ela saia pela sua boca e você professe o nome que está acima de todo nome, de Jesus. Você que está aqui, que ouviu que você pode ter essa graça sem conhecer Jesus. Sim, Ele opera na sua vida, mas essa graça sem conhecê-lo não há sentido, porque o bem que faço foi o que foi louvado há pouco. Às vezes o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a graça que te move a agir desse jeito. Só que essa graça não tem sentido quando você encontra o Senhor Jesus, quando você ouve, quando você começa a sentir, começa a ver que realmente a graça passa a ter sentido, a maravilhosa graça salvífica dele, a fé que começa a crescer em você. Aí ele diz para você: se com teu coração tu creres, com a tua boca tu confessares que Jesus é Senhor, Ele segura essa palavra e segura o teu coração e não larga mais, e Ele quer te trazer para Ele. Se você fez essa oração e Ele começou a transbordar, começou a queimar, seja liberto em nome de Jesus. Receba, deixe Ele te receber como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele ser isso na sua vida. Amém? Você disse amém? Seja bem-vindo para o reino do Filho amado. Eu quero orar por mim, por todos que estão aqui, pela minha vida, pela vida de todos que estão aqui, para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua maravilhosa graça, obrigado porque tu tens operado, Senhor, obrigado que tu fizeste todas as coisas, obrigado pelos irmãos que estão aqui, aquele que tu marcaste nesse dia, Senhor, que hoje eles entenderam que tu estás operando, a tua maravilhosa graça vai continuar operando nas suas vidas, e eles serão libertos, Senhor, de grilhões, de cativeiros, Senhor, porque não atentaram para o nome, Senhor, não atentaram para o momento, Senhor, não atentaram para um detalhe, Senhor, estratégico, para aquele que ouviu, que está sentado agora, que está chorando agora. Opera no seu coração, Senhor, fortalece-o, deixe Ele te conhecer, Senhor, para que Ele se fortifique e tu fundamentes a sua fé, e Ele possa estar conosco, dizendo: eu ouvi naquele dia esta palavra, e essa palavra me trouxe, me libertou, e hoje eu estou aqui curado e liberto em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós oramos a Ti, Senhor, e te dizemos muito obrigado, em nome de Jesus. Continua operando, Pai, para a Tua glória. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir.